talvez, se não fosse ela, eu não estaria mais aqui. Forte isso, né? Mas é isso que pessoas como ela fazem na vida de todos nós. Há 10 anos atrás, eu voltava para Itapira com um diploma embaixo do braço e um turbilhão de ideias na minha cabeça. Mas graças a ela, eu consegui organizar dentro da minha cabeça e do meu coração. Hoje, ela faz parte da primeira temporada do Me Ajuda Santo Antônio, falando sobre o tema casamento aberto, ou melhor, relações livres, de uma maneira única e profissional. Mas hoje eu também te trago aqui, Paola, para um agradecimento em rede nacional sobre o tão bem que você fez a mim um dia. Puxa! Obrigada, Lê! Que carinho! Meu amor! Muito obrigada pelo carinho. Sim, sim, sim! Então, hoje, recebendo a psicóloga Paola Vicente. É uma honra, Pá, ter você aqui. Assim, eu não tinha outra pessoa. Afinal, depois de você, vieram outros. E eu não tive dúvida em te chamar pelo fato do tão importante que você foi na minha vida naquele momento. Era outra Letícia, era outras coisas, era outros desejos, era outras vontades, mas eu falo até hoje, assim, que é muito claro na minha cabeça as minhas vontades. E eu luto muito para ir atrás delas. Mas eu só consigo ir atrás porque eu tenho um time que cuida de mim profissionalmente. E esse time tem um lugar muito especial no meu coração, que é você. Como as suas palavras, as coisas que você trouxe coisas nas sessões que eu guardo até hoje, livros que eu li graças a você, que eu falo para as pessoas, que eu tenho, assim, hoje virou filme, livros que você me recomendou na época. Não lembro mais. E eu trago isso, assim, muito latente no meu coração, porque a sua profissão transforma vidas. A sua profissão muda. Muda a cabeça, o coração, as vontades de cada um, assim. Vocês estão ali para nos auxiliar mesmo, tá? Então, agora eu gostaria... Essa é a Paola que eu conheço. Então, agora eu gostaria de escutar, e todos também vão escutar, quem é a Paola e qual a contribuição que você pretende hoje aqui conosco. Puxa vida! Bom, a Paola é apenas uma psicóloga que trabalha aqui em Itapira já há 13 anos. Ficou profundamente tocada em saber que um trabalho de 10 anos atrás, no início da carreira, é impactante. Sim. Hoje a Paola já se transformou também, né? Não é mais a mesma Paola, né, Letícia? A Paola hoje também já fez diversas outras formações, tá mais especialista agora ainda na parte de relacionamentos e ansiedade. Então, o convite nem foi pela especialidade, foi mais pelo carinho. Sim. E hoje eu trabalho com os atendimentos, tanto aqui presencial em Itapira, como no Brasil, na parte online. E estou contando agora também com um time. Então, tem uma nova psicóloga contando no nosso time. E, se Deus quiser, semana que vem mais uma, para que a gente possa expandir agora a clínica Paola Vicente. Nossa, muito maravilhosa. Além de tudo, empreendedora, visionária. É assim que a gente gosta. E eu acho, Pá, que quando eu trouxe, né, eu te acompanho nas redes sociais, sempre te acompanhei, adoro o seu jeito de se posicionar, falar. Obrigada. E esse tema que a gente traz hoje nesse episódio é um tema extremamente plausível nos dias de hoje, e me coloco também como casada e como situações que já aconteceram até dentro da minha casa em relação a falar que amigos próximos ou pessoas que a gente conhece estavam vivendo e aceitando um relacionamento livre, né? Um relacionamento aberto. E eu queria que você me contasse um pouco da sua visão como psicóloga sobre casamentos abertos, livre amor, e o que isso de fato precisa ter combinado, talvez. Exato.
que eu tenho visto ao longo do tempo nos atendimentos, na minha carreira, ou estudado a respeito, tem aqui o objetivo também para vocês de contribuir para que vocês consigam ser felizes no relacionamento com vocês primeiro, para depois com uma nova pessoa. Então, quais são os combinados? O que acontece no relacionamento livre? As pessoas vêm com um preconceito, como se isso fosse errado, como se não pudesse. Porém, a gente precisa, né, ter aqui uma ideia, uma bifurcação. Primeiro, pode sim dar muito errado, porque o que motiva a maioria, eu diria que 95% dos casos, eles são motivados por uma falha, por um vazio, por uma ferida interna, existencial, em que a pessoa está se buscando preencher no outro. Casou, não é suficiente, tem um amante. Por enquanto, no começo parece que vai ser preenchido, daqui a pouco troca o amante, não vai ser mais preenchido. Então, essa busca do poliamor, a gente precisa ter certeza se não é uma tentativa minha de me preencher, de me completar e achar que o outro tem essa obrigação, porque não tem. E aí será eternamente frustrante e eternamente machucados, tanto a pessoa como os outros. Sim. Agora, tem o lado que funciona, que eu tenho essa visão e você também tem. Então, nós discutimos sobre quais são as nossas regras, o que geralmente funciona. Tem o dia certo para ver uma terceira pessoa. Tá. No dia em que eu vou ver uma terceira pessoa, você também irá. Tá. Existem regras que funcionam que não posso repetir a pessoa que eu vi. Então, me encontrei. Geralmente, são por aplicativos de relacionamento. Sim. E eles se intitulam como relacionamento aberto. Em um relacionamento aberto. Sim. E quando essa pessoa vem conhecer, já é explicado por responsabilidade afetiva. Eu indico, inclusive, que a pessoa informe. Sou casada e estou em um relacionamento aberto. O meu objetivo aqui com você hoje é um encontro casual. Porque por mais que eu esteja conhecendo alguém solteiro, tenho que colocá-lo na mesma página que eu. Não posso destruir essa pessoa. Também tenho que pensar no meu casamento. E tenho que pensar em mim. Né? Na regra. Né? Se via de regra não vale repetir, é esse aqui hoje. E essa pessoa precisa saber, porque eu não responderei mais ela semana que vem. Sim. Então, na maioria das vezes, é extremamente casual, pá, o que você enxerga e que você tem como... Que funciona. Funciona, 100% casual ou existe algo... Eu acho que tudo é o combinado, né, pá? Sempre será o combinado. E aí nós temos uns probleminhas também nesses combinados, onde bate nas regras um do outro, né? Sim. Pensa o quê? Quando a gente entra num relacionamento e o outro faz uma proposta, faz um adendo, olha, quero abrir o relacionamento, não está sendo suficiente para mim. A outra parte precisa ter a sinceridade de dizer, não é para mim, ou é para mim desde que, e colocar suas regras também. O que funciona muito? Funciona ser sincero. Eu concordo se for assim. E o outro concorda se for assado. Precisamos chegar num ponto em equilíbrio que seja sincero para os dois, com este foco. O objetivo é só deixar ambos melhores, livres. Não pode afetar negativamente. Então, o que costuma funcionar? Costuma funcionar quando, primeiramente, somos sinceros um com o outro e o que eu estou abrindo mão, o que está entrando de regra, eu realmente concordo, é a outra parte também. Também funciona muito quando a união é nossa e tem uma pequeníssima abertura para um terceiro. Porque é um desvio de recursos, concorda? Estamos aqui construindo uma vida. Nós vamos abrir o relacionamento quando eu estiver aberta com um terceiro participante, eu não estarei aqui. Então, eu preciso também contar com isso, porque estarei ausente em alguns momentos. Então, essas regras, elas precisam ser muito fechadinhas. Dos relacionamentos que funcionaram hoje, eles eram sinceros e tinham, assim, 6 dias na semana e 1 dia na semana era para isso. Então, né, cada um se organizava
do seu jeito, mas um deles fazia uma organização bem interessante. Acordava mais cedo, fazia o que chamava de caça. Essas pessoas têm autorização, tá? E não serão identificadas. Fazia a caça de manhã para a semana que vem. E já tinha um encontro para aquele dia. Não deu certo o meu encontro. Vou fazer outra coisa. Minha parceira terá o encontro dela. Se não quiser, ela também fará outra coisa. E era só naquele dia. No dia seguinte, tudo ficava entre os dois novamente. Então, como eles aproveitavam isso? As experiências com os terceiros eram trazidas para dentro do relacionamento. Então, veja que não é uma perda de recursos, é um investimento. Certo? Você está deixando a Paola ir para lá, a Paola vai trazer novos recursos para cá. Então, esse é um casal que funcionou muito bem. Muito bem. E quando é muito maluco o jeito que fala, né? O recurso, assim, é um universo, parece que é um dialeto, né? Porque, para mim, é um universo que eu não tenho nenhum conhecimento e também, assim, lógico, fui estudar e tal, mas eu acho que, assim, por conta de viver hoje um casamento fechado, eu não tenho essa, assim, porque quando essa pauta aparece em churrascos, que fique bem claro isso, e estamos cercados de gente que já conversou muito sobre isso. Quando essa pauta aparece em churrasco, existe palavras que é assim, né, pá? Ai, quer isso por diversão. Quer isso por... porque... Então não é aberto, é homenagem. Perfeito. Não é aberto, então né, uma suruba. Então não é aberto, é uma sauna. Então não é aberto, é uma casa do sim. Então, né, já que tá todo mundo falando sobre isso, né? Então, beleza. Eu entendo que existe esses combinados, né? Eu acho que agora a Beleza Fatal mostrou muito isso, porque a principal vilã falava muito disso, nosso casamento é aberto, eu quero que você vá, ela tinha um combinado, mas ela sempre voltava num interno que falava, ai, mas eu sinto falta, eu quero ser amada, eu quero... Né? Então, eu tenho muito medo disso quando, principalmente, parte de um dos lados do casal que, às vezes, você percebe essa fragilidade por você conhecer a pessoa e tal. E daí você fala, como? Por que você está fazendo isso agora, né? E faz muito sentido sobre você falar sobre essa falta que a pessoa procura, né? Em si própria. O tanto que, assim, a minha fala de apresentação é uma fala que eu trago com experiência própria do que o psicólogo fez na minha vida. E o que isso faz até hoje. Então, eu acho que antes disso acontecer, as pessoas precisam se cercar de uma segurança, um aval. Talvez elas não procuram isso, assim, desse combinado, e isso acaba que não existe esse combinado e existe muitas frustrações porque isso vira uma coisa viciante, isso vira talvez uma suruba, uma homenagem. Tudo isso são modalidades de relacionamento aberto, ok? Sim. O que você está mostrando é muito válido no seguinte sentido. Se a gente pensar que o relacionamento aberto vale qualquer coisa fora do relacionamento dentro de algumas regras que a gente vai trazer para esse relacionamento que a gente concorde. Sim. Então, vale suruba, vale homenagem, vale trisal, vale swing, casa de swing, vale tudo. Porém, a Paola nunca viu, nem em consultório, nem em descrições técnicas, estudos de caso e artigos, casais profundos que vivam isso. Então, nós estamos falando, sim, por diversão, para conhecer, porque são pessoas que geralmente não são profundas e são mais superficiais. Estão em relacionamentos pelo beijo, pela atração física, pela variedade de estilos, mas pouquíssimos estão ali. Dos profundos, eu nunca vi esse tipo de abertura. A Paola, por exemplo, não é para casamento aberto, para relacionamento aberto. Porque não há espaço para você ter esse desvio de recursos se você quer construir alguma coisa.
Então, quando a gente tem essa superficialidade, nós temos pessoas que não se conhecem e que estão tentando tapar uma ferida, achando que a responsabilidade é do outro. O outro vai me dar, através dessa atração, através desse momento, uma satisfação que esconda a minha dor. Sim, sim. E você sente também que, às vezes, as mulheres, assim, vou falar de uma situação que eu observei dentro de estudos e também de escutar algumas coisas por conta desse podcast que vos falo. Que, às vezes, a mulher, ela tá num relacionamento e hoje, por conta de ter essa abertura em relação à bissexualidade, ou isso não ser mais um tabu, ou isso não ser mais algo velado, isso ser um desejo, ela abre o relacionamento mais por esse fator bissexual do que um fator físico heterossexual, de ter mais um, entendeu? Eu observo isso, assim, mais latente, assim, dentro de relacionamentos abertos, no sentido da mulher querer ter uma experiência com outra mulher, e somos muito mais assertivas por conta de sermos mulheres. Eu acho que esse é um dom que o universo, o ET, Deus nos deu. Como algo assim, eu percebo que nós somos muito mais... Eu gosto disso. A gente sabe o que a gente gosta, a gente sabe como a gente quer, a gente sabe onde a gente quer pegar, a gente sabe onde a gente quer tudo, assim. E eu sinto que a experiência no aberto para com aquela que deseja, talvez, um relacionamento homoafetivo surja, às vezes, quando ela está casada. Eu acho que pode ter, alguns casos sim, mas aí a gente vai entrar nesse ponto do não se conhecer. Tá. Então, ela está casada e agora ela acredita que ela possa ser bissexual. E não teve tempo, ou não teve... E quando ela poderia estar se conhecendo, ela tinha os seus tabus. Exato. Por que ela quer abrir? Acho que a pergunta seria, quero abrir o meu relacionamento para quê? Não por quê. Ai, porque o porquê, que maravilhoso isso. ele vai me trazer só uma justificativa. Para quê? Vai me trazer a funcionalidade. Então, para que eu vou abrir meu relacionamento? Isso vale tanto se for para mulher, como se for para homem, se for hétero, afetivo, homoafetivo. O que a gente está dizendo aqui é, essa pessoa ela está delegando nas mãos do outro a responsabilidade de preenchê-la. Sim. Porque aqui ela pode interromper e falar, desculpe, marido, tem algo dentro de mim que está me dizendo aqui que eu estou confusa. Eu preciso primeiro entender o que é e depois conversamos. Sim. Pede um tempo, separa. Sim. Não é abrir o relacionamento, percebe? É diferente. Então, esse abrir o relacionamento é quando eu tenho dentro de mim a ideia de que uma pessoa não irá me satisfazer. Sem dúvida. E também, pai, eu acho que às vezes até nessa de ela abrir e ir para esse lado do homossexual, pode ser que se apaixone, pode ser que se encontre. Então, às vezes, o homem acha que vantajona, hein? Vou ter duas. Pode se ferrar de um nível. Já aconteceu. Porque ela se apaixona por alguém que vai ler os pensamentos dela ou não. Porque quando a gente tá muito próxima, a gente tem amigas muito próximas, assim, as minhas me reconhecem pelo olhar. Sim. Que é algo que o meu marido, depois de 10 anos, estamos conseguindo! Parabéns pra ele, muito bom. Agora! Mas eu amo ele. Então, mas assim, que eu acho que a mulher, ela tem um feeling muito mais rápido, ela pega. Sim. Então, eu até conversei esses dias com uma amiga sobre isso. Eu falei, às vezes ele tá se achando o bonzão, tô me dando bem aqui, duas. E, na verdade, é ela querendo conhecer uma segunda pessoa ali do mesmo sexo pra saber se não é isso que ela quer pra vida inteira. Ou que essa pessoa preencha, né? Que essa pessoa preencha, exatamente. Então, o que eu já tive de exemplos disso era um casal e ele sempre teve relacionamento aberto. Sim. E ele deixou claro pra ela, olha, eu tenho essa modalidade. Para satisfazê-lo, ela topou. Sim. E ela não era
não era a figura que se daria bem num relacionamento aberto, para dividir, para conseguir ficar sem, enquanto essa pessoa estava com outra. Sim. Então, ela tentou para agradar. Sim. Porém, para agradar, ela conheceu porque na modalidade deles era homenagem. Sempre eram homenagem. Os dois, a regra era sempre nós dois juntos com um terceiro, que vai variar, uma vez homem e uma vez mulher. Tá. E essa mulher se apaixonou por uma das mulheres. Sim. Que era uma das preferidas desse marido. Sim. Ou seja, nem era ela quem buscava. Sim. Entende? Sim. Mas nos momentos ali, enquanto ela se sentia, obrigava, ou tinha algum problema com o companheiro, como ela era muito presente, ela se sentiu na liberdade de abrir-se com essa amante do casal. E elas ficaram muito mais próximas e, de repente, formaram um casal. Sim. E ele ficou de fora. Sim. Ele ficou de fora, sim. Sim, exatamente. Então, eu acho que é tudo muito bem... Assim, é o que você falou, é tudo superficial. É superficial. É superficial. Do meu ponto de vista. Exato. E ser superficial dá margem para quem quiser afundar-se, né, em outros lugares, ter uma pessoa de fato ouvidos, né? Ou fatos amor, ou fatos união mesmo, né? Que possa ser alguém que falte naquela pessoa. Abre mais espaço para o conhecer, né? Não tenho como não o conhecer procurando, estando dentro de aplicativo. A gente vai ter. Eu acho que a entrevista próxima que vocês vão ouvir é de um solteiro convicto e ele fala sobre o estar dentro de um aplicativo à caça. Pois é, hoje os aplicativos... Aplicativo à caça, e o aplicativo hoje ele tem até uma modalidade que eu não conhecia, que é no sentido do aplicativo autorizar a conversa só do interesse da menina. Olha. Nem deixar o menino falar com ela mais uma vez. Então, ela precisa ter interesse. Excelente. Entendeu? Então, isso para também homoafetivo também é muito bom. Sim. Né? E se a gente pensar, pro humano é bom. Sim. Porque o que é o relacionamento, se não uma troca na mesma proporção? Sim. E o que é esse relacionamento pra cá? Um espelho do que tem aqui. Sim. Então, quando eu vou conhecer alguém, eu estou indo e eu vou encontrar muito mais do que há em mim não visto ainda. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Primeiro, eu preciso me satisfazer, me preencher, cuidar de mim. Responsabilidade total por mim, as emoções, por minha história. Depois eu vou pro outro. Essa é a dinâmica. Mas a gente não aprende isso, porque na adolescência a gente já namora. Como na adolescência a gente já curou algumas feridas da infância? Não. Nosso cérebro não está maduro o suficiente para reinterpretar as feridas de infância. Então, nós já começamos a depositar no outro essa responsabilidade de cuide de mim. Me ajude, mas você não me ouve, você não me respeita, você não me considera. Quando sou eu quem tenho que estar me respeitando para falar, isso aqui é um limite para mim, até aqui eu vou. Se você me trata assim, eu não estarei mais aqui. Então, precisa partir de mim esse posicionamento, para depois entrar uma pessoa. Sim. E você acha que essas curas da infância, logo na adolescência a gente consegue curá-las? Eu acredito que não. Porque quando a gente trabalha com adolescentes, ainda é encurtado o raciocínio, ainda é limitado a visão, porque ele ainda não é adulto. O cérebro dele ainda irá se desenvolver pelo menos até os 21. Nossa, meu Deus. Ele precisa dessa maturidade para olhar para trás e refazer a visão. Então, se eu, adolescente, olho para trás, eu consigo melhorar a visão do que eu tinha há 5 anos, de repente. Sim. Claro que eu consigo melhorar a visão. Mas para eu ressignificar e cuidar, você teria filhos com 16 anos? Como você vai cuidar dessa criança? Eu consegui ter filho e consegui me sentir segura aos 32. Ou seja,
É o momento que eu vou conseguir olhar para uma criança e refazer histórias. Sim. Recontar essas histórias. Sim. Ou ressignificar outras, né? Porque eu vejo, assim, hoje eu sou a única amiga que não tem filhos. Dentro de todas ao meu redor que tem. Então, eu olho elas com esse... Eu sou amiga que eu consigo olhar com carinho quando elas falam, ai, loira, eu não tenho tempo. Eu entendo que não tem. Você está sendo mãe agora. Você está sendo mulher, né? Esposa, mãe, casa, trabalho, família, carreira. Uma batendo de Itapira até São Paulo toda semana. A outra nem aqui. Outras aqui tentando equilibrar seus pratinhos e tendo essa demanda que é os filhos. E quando eu me coloco nesse lugar de amiga, olhando de camarote, elas mudando, elas se ressignificando, eu vejo elas com essa batalha hoje que a minha mãe não teve. Ela não conseguiu ter esse direito de ressignificar algumas histórias. Sim. Assim, pelo conhecimento, por aquilo que ela buscava. Mas, assim, eu sinto que hoje eu consegui ressignificar algumas coisas para minha mãe, mesmo assim. Maravilha. Pela história que venho trilhando. Mas é muito impressionante também o quanto que os filhos trazem essas bagagens e tentam ali fazer elas mudarem, serem diferentes ou não, ou repetir algumas histórias, alguns medos, algumas frustrações e por aí vai. Espelho, sempre espelho, né, Pá? São relacionamentos também, certo? Mas numa outra estrutura. Então, quando nós falamos de relacionamentos amorosos, a gente está falando na mesma linha. Temos que ser igualmente tratados. A troca, ela é justa e equilibrada. Sim. Na mesma proporção. Sim. Tá? Quando a gente fala de filhos, nós damos para os filhos, nós cedemos. Nós passamos a bagagem, nós passamos a história, e esse filho, ele não nos retorna. Sim. O que nós vemos muito também dessas feridas? Essa expectativa, porque o filho, ele é um amor certo. O filho nunca te abandona, filho é para sempre, mãe é para sempre. Cuidado com isso. Sim. Porque é uma expectativa que a gente deposita que o outro vá me suprir de novo. Sim. Essa criança, ela está ali me mostrando muitas coisas do que foi minha história. No espelho. Eu preciso pegar isso e ter esse discernimento de aqui dentro, separar e falar, olha como é que foi lá. Muito bem. E agora, como é que você quer construir para esta criança que está aqui? Então, você passa o bastão, não só transferindo tudo. Você tem que fazer essa dialética interna para não só depositar na criança, mas também construir na criança. Sem dúvida. E dentro de um relacionamento de livre, poliamor, tendo um filho, existe também uma responsabilidade um pouco mais delicada, né, Pá? Eu acho muito delicado, principalmente pela visão que a criança vai ter dos pais. Sim. A criança não tem ainda essa visão formada do igual por igual. Entendi. Com os pais. É mamãe e papai para ela. Então, quando o casal se separa, demora um pouquinho para a criança entender que ainda é mamãe, ainda é papai, mas estão separados. Como assim? Sim. Tá? Porque ela tem essa visão dos dois uno. Sim. Então, ela vai entender um pouco melhor na escola, com os amigos, relação de pares, que ela vai interpretar um pouquinho melhor. Sim. Então, quando você tem um casamento com filhos e você quer propor um relacionamento aberto, primeiro, eu acredito que já nem teriam filhos. Porque, geralmente, quem tem relacionamento aberto não quer se apegar. Tem uma ferida muito grande de vínculo. Não quer uma responsabilidade que é para sempre. Né? Que a gente tem na cabeça que filho é para sempre. Sim. Então, não vai ter uma responsabilidade assim. Alguns casais vão querer experimentar? Pode ser. Muitos não vão se sustentar nesse momento, né? Nessa nova era. Do poliamor. Mas, para o filho ver isso, fica uma bagunça na cabeça da criança. Tá? Entender quem é a companheira do meu pai. Então, é importante que seja muito bem combinado em casa e realmente a criança não faça parte do casal. Como você não vê seu pai e sua mãe
se pegando no quarto, por exemplo, Sim. é imprescindível que esse filho também não veja o pai e a mãe se relacionando com pessoas de fora. Sim. Porque isso é da vida do casal. Sim. Né? A criança não tem que ser inserida ali Sim. no poliamor, por exemplo. E se vê a mãe e o pai se pegando no quarto já dá trauma, imagina nesse jeito, não é mesmo? Dá, gente. Dá trauma. Dá trauma. Ela é prova viva que dá trauma. Dá, sem dúvida. Às vezes, né, muito caliente um casal e, né... Eu até escutei esses dias, há pouco tempo, assim, uma senhora falando da relação da mãe dela com um padrasto na época, e ela fala que no quarto deles, tipo, há muitos anos atrás, tinha assim, não perturbe. E eles saíam do quarto todos suados de roupão, sempre. Não tinha ar-condicionado, era casa de praia. Então, tipo, né? Complicado esse rolê. Galerinha, ainda bem que hoje tem ar-condicionado, dá pra disfarçar um pouquinho, né? Bem, né? Banheiro no quarto. Banheiro no quarto é vida, né? Vida. E eu acho que é lindo. Não, é uma aula, pá. É uma aula, é o que você falou. Vamos trazer nesse podcast muito conhecimento, muita... Isso. Muito... eu acho que todo mundo tem essa curiosidade velada do como é os combinados, né? Como é o porquês, né? Mas essa história de não o porquê, e sim pra quê, é a chave do sucesso. É matador, até pro propósito, pra tudo, pra pessoa se encontrar aqui dentro. Primeiro, ela tem que ter esse pra quê bem definido. Para tudo que ela faz, para tudo que ela tem, para tudo que ela é, existe um pra quê. E é nesse pra quê que ela vai se encontrar. Então, será que um relacionamento aberto? Então, exemplo do casal 1, né? Teve um casal que, em relacionamento aberto, muitas vezes eles se estranhavam. Porque, apesar do combinado ser... A regra ser pessoas diferentes, não vamos repetir as pessoas para não criar vínculo. Vínculo somos só eu e você. O que todos têm em comum? Só eles compartilham de algo. De uma história de vida, de um momento, de um lugar para jantar. Tá? Então, todos os casais geralmente têm esse ponto em comum. E esse casal era... Vínculo afetivo é só nosso. A gente só dorme junto se for com a gente. Você não vai dormir com outra pessoa, nem eu. Então, para dormir é só a gente. Aqui em casa não vem o terceiro. O terceiro elemento não visita. E não tem a repetição. Porém, um dos membros do casal acabou se interessando. Por quê? Era uma pessoa que ele tinha afinidade também por outros assuntos. Sim. E quis ver de novo. Então, tentou manter um relacionamento sem o contato físico, mas para conversar. Por essa afinidade. E aí eu pergunto, é vínculo? Não é vínculo? Vale? Não vale? Então, sempre vão ter os dissabores. Porque já é difícil você administrar o que é para você da sua semântica. Aí tem um terceiro elemento aqui que varia toda semana. E esse outro elemento traz histórias, vontades, formações, desafios, jeitos, pegada. E tudo que cada indivíduo de ser humano possui. Cada indivíduo. E cada um é único. E é isso que as pessoas precisam entender, assim. Eu amo o jeito único do meu marido. E ele me ama do meu jeito único também, tendo ciências dos nossos limites. Dos nossos limites, assim. Eu acho que hoje, pra mim, 10 anos de terapia consecutiva... Oxi! Faz tempo, hein? 10 anos sem parar, pá. Hoje eu analiso o meu relacionamento assim. Eu sei o limite dele. Eu sei o que ele vai me oferecer. Ele é o melhor parceiro do mundo pro meu mundo. Ok. Entendeu? Não por um mundo que é um mundo que ideal. Ideal. Não existe. E a gente espera esse mundo ideal o tempo inteiro. O tempo inteiro foi
foi martelado na nossa cabeça como infância, né? Foi martelado na nossa cabeça como desejos, e a gente tem nossos estereótipos, os nossos desejos, as nossas vontades e quem é cada um. Né? Então, hoje eu tenho plena convicção daquilo que ele pode me dar e aquilo que ele me dá. E isso para mim tá bom agora, né? Obviamente, foi lindo. A gente teve bodas aqui, né, de ametista. Então, 55 anos casados. 55, e foi a frase que não sai da minha cabeça foi assim, que ele falou assim, já tive altos e baixos, a vida é de altos e baixos, mas a gente não. Mas a gente não. Isso pegou muito forte para todos nós que estávamos aqui. Tipo, a vida pode ter altos e baixos, mas a gente não tem altos e baixos. Tem que estar junto. E como é esse a gente não tem altos e baixos? A gente não discute? A gente não briga? Sim, a gente discute, a gente se desentende. Sim. Mas o que é? Olha, o que eu tô vendo é isso, você me devolve o que você tá vendo. Exato. O que eu posso pôr aí é isso e você coloca o que você pode pôr. Exato. E aquilo ali vai crescendo. Sem dúvida. E só é possível fazer isso se ambos estiverem profundamente conectados consigo mesmo. Porque eu preciso tirar daqui do fundo para pôr na mesa. Sim. Não de lá, é daqui. Sim. Certo? Sim. E aí a gente constrói. E quando a gente fala no relacionamento aberto, né, a triangulação, a gente chama, né, o termo técnico disso é triangulação. Sim. Onde está isso no nosso desenvolvimento? Lá pelos 5 anos de idade. O que nós temos aos 5 anos de idade? A fase em que a gente vai se separar da mamãe e entender que é um menininho ou uma menininha separado desses pais, ou do papai ou da mamãe. E que eles são um casal mais grudadinho e eu sou o terceiro elemento. Que eu preciso seguir minha vida, brincar com os meus amiguinhos, que eles têm outras coisas para fazer. Que às vezes eu fico com a avó para eles poderem sair para jantar. Entende? Essa é a separação do terceiro elemento lá aos 5 anos. O que também ocorre na cabecinha da criança aos 5 anos? Fantasia, o mundo ideal. Tinha um desenho na nossa infância, o Fantástico Mundo... Na sua, não, acho que na minha. Acho que na minha. Não. O Fantástico Mundo de Bob. Sim, na nossa. A sua também? Sim, então tá bom. Sim, sempre. Ele tinha 5 aninhos. Sério? Então, o que era o Fantástico Mundo de Bob? Vinha um elemento, uma questão da realidade, e ele imaginava aqui dentro. Esse é o ideal. Esse é o idealizado, fantasiado. Que quando nós estamos, né, nessa triangulação, procurando sempre um terceiro elemento, a gente não está se responsabilizando totalmente por si. Sim. Tem sempre que ter mais alguém para a gente dividir. Sim. Né? Não quebramos essa individualidade do agora é comigo, tenho que deixar meus pais para trás. Estou sempre esperando que um outro elemento me preencha. Estou sempre no raso, idealizando que daqui a pouco vai passar alguém que tem algo a mais para me dar. Entende? Sim, então, é essa infância que está ali. E aí, a primeira dica foi, para quê? E agora, essa segunda dica é, onde você está parado? No seu desenvolvimento. Onde o que você está vivendo hoje reverbera dentro de você, com a história que você teve. Aí volta esse pedacinho e vai raciocinando, vai pensando. Porque enquanto eu não tiver isso resolvido dentro de mim, não é um relacionamento aberto que vai me salvar. Sim, maravilhosa. Posso viver um? Posso. Com certeza. Se o outro também concordar, se ambos estiverem sinceros com isso. Né? E ninguém estiver machucando. Né? Quando é assim, eu concordo. Posso viver isso. Mas não se tem um propósito nisso que é individualista. Né? Porque aí tá errado. Gente, olha, como a gente falou de pôr na mesa, então agora tá vindo na mesa algo para nós, Paola Vicente. Opa! É a hora do nosso bolo. Vamos ver o que temos para nós significarmos. Vamos lá, obrigada. Ver o que Belzita mandou para nós. Vamos lá. Sobre o bolo. A decoração remete ao amor, de todas as formas e cores. Legal. Com o detalhe do pássaro, que assim como quem escolheu viver um relacionamento livre, voa, mas sempre tem para onde voltar. Já o recheio
Ninho com geleia de frutas vermelhas, que é o equilíbrio perfeito entre doce e acidez. Assim como qualquer relacionamento deve ser, equilibrado para ficar mais gostoso. Aproveitem! Aê! Olha o nosso bolo, pá, que lindo, cheio de Corações coloridos. coloridos. Maravilhosa, maravilhosa. Que Pá, legal! Agora, eu gostaria de saber o que você quer pedir pro Santo Antônio, sabe? Igual a gente corta de bolo de aniversário. Ai, meu Deus! Esse é o seu momento. O que você quer pedir pro Santo Antônio? Olha, Santo Antônio. E olha, eu me separei recentemente, né? Então eu queria até que Santo Antônio ficasse meio longe de mim, sabe? Me erra, Santo Antônio. Maravilhosa, maravilhosa. Mas, Porém, contudo, tudo né, nas próximas, né? Que quem sabe daqui a um tempo, que venham com mais características de firmeza, profundidade, sim. com trocas equilibradas e uma construção também aqui de ambas as partes. Fechou, meu chefinho vai te atender, pá. Segura! Segura. Fechou. E você trouxe pra mim também um Santo Antônio. Eu trouxe um Santo Antônio pra você. Ai, Esse daqui que é o Santo Antônio pra amor. Olha só. De feltro, que lindo, pá. Vou colocar aqui no meu santo guardião, todos os meus Santo Antônios aqui. Então, pra finalizar, vamos comer o nosso bolo. E eu não posso... É de verdade. É de verdade. Você vai comer o seu bolo de livre amor. Gostaria muito de te agradecer, Pá, por Eu que agradeço, esse papo delicioso, maravilhoso, cheio de descobertas, profundidade e verdade. Verdade. Exato. Eu acho que você é uma profissional excelente. Obrigada, Que o seu caminho seja sempre repleto de muita prosperidade. Obrigada. E continue sempre assim. Você tem uma fã muito querida desse lado. E que conte delícia. sempre comigo. Muito obrigada. O prazer foi muito grande em estar aqui, rever você, principalmente num momento como esse, pra gente contribuir mais ainda com as pessoas. Sem dúvida. Então, sempre que for papo para contribuir, a Paola tá junto. Fechou, pá. Arrasou. Muito obrigada. Entregue.